Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Meu Caminho é Te Amar, de 27 a 31 de janeiro. César tenta matar Memo, mas se dá muito mal. Úrsula ameaça Fausto e deixa ele contra a parede. Daniela sofre um acidente de carro. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Memo pede que Úrsula não se altere, que ela está grávida e que estão ali para falar de sua filha. Daniela diz que é verdade, e o único tema entre eles é a Isabela. Úrsula diz: cala a boca, porque senão eu te tiro arrastada daqui. Você aproveita qualquer oportunidade para se jogar pro meu marido? Você é uma vadia. Úrsula esbofeteia Daniela. Gleice diz a Amparo que precisa muito do trabalho. Ela mente dizendo que tem 18 anos. Amparo diz que espera ela amanhã e falam com mais calma e quer a identidade dela. Daniela diz a Úrsula que não irá permitir que ela fale assim com ela, pois é injusto. Úrsula manda ela parar de ficar atrás do seu homem e que ele é o pai do bebê que está esperando. Memo diz que a Daniela é a mãe da sua filha e que eles precisam se ver para falar do futuro dela. Ele diz que a Daniela estava falando que a Isabela quer conhecer o pai biológico, ou seja, ele. Daniela deixa claro a Úrsula que o único que ela e Memo falam é sobre a Isabela. Úrsula sai. Memo pede desculpas para Daniela. Daniela diz que não foi sua intenção deixá-la em problemas com a esposa dele. Já do lado de fora da cafeteria, Úrsula jura a si que a Daniela vai se arrepender por aquilo. César aparece ali e Úrsula pergunta como ele sabia que o Memo estava lá. César diz que fez um favor em avisá-la e que quer saber muito. Gleice exige que Macário consiga um documento falso para ela e que precisa trabalhar, e é mais fácil se falar que é maior de idade. Macário aceita ajudar a filha, sem imaginar que ela queira trabalhar com Amparo. Heron diz a Eugênio que tem interesse em investir em 11% as ações da construtora. Eugênio diz que está bem, o cumprimenta e diz que agora ele é um dos sócios da construtora. Fausto dá metade do dinheiro para César matar Memo, e o restante dará depois que cumprir o serviço. César diz que quer o dobro, pois já sabe que ele quer matar o tal caminhoneiro, porque ele é o verdadeiro pai da moleca dele. Fausto exige que César lhe diga quais são os motivos dele querer também que Memo deixe de respirar. César confessa que é o marido da Úrsula. Memo discute com Úrsula pela reação dela com Daniela. Ele diz que a Daniela é a mãe da sua filha, e ela, gostando ou não, seguirá em contato com ela por Isabela. Úrsula fica pé da vida e chuta a mesa da casa. Feliz, Lupe conta a Amparo como Sebastian a pediu em casamento. Amparo fica muito feliz pela filha, mas aconselha que ela sempre vá com calma e não se emocione tanto, pois hoje em dia as coisas são diferentes. César diz a Fausto que o casamento dele com Úrsula foi diante de todas as leis. Ele revela que o casamento da Úrsula e do Memo é falso e não tem autenticidade. Fausto ri e diz que a Úrsula poderia ser presa por isso. Ele se surpreende ao saber que o bebê que Úrsula espera é de César. Gleice consegue uma identidade falsa, como se tivesse 18 anos. Lupe conta a Macário que ela e o Sebastian são namorados. Isabela pergunta à mãe quando irá conhecer seu pai de verdade. Daniela diz à filha que ela e o Fausto são os pais de verdade dela. Isabela diz que sim, mas também não, e que quer conhecer seu pai biológico. Macário diz a Lupe que não gosta daquele rapaz para ela, e além disso, ela não tem idade para namorar. Lupe diz que deixou de ser uma menina há muito tempo. Macário diz que não irá impedi-la de namorar, mas se o Sebastião colocar uma mão nela, irá matá-lo. Daniela pede que Isabela seja paciente e confie neles. Isabela diz à mãe que se seu pai biológico for casado com outra mulher, pode ser que ela tenha irmãozinhos, igual ela sempre quis ter. Memo e Úrsula continuam discutindo por Daniela. Úrsula sente fortes dores no ventre. Karen conta a Daniela sobre o pedido do casamento de Heron. Daniela conta à amiga que o Fausto aceitou falar para Isabela sobre seu pai biológico. Ela diz que o Fausto colocou como condição esquecer do divórcio para que conte a verdade para a filha. Karen diz: meu Deus, Daniela, abre os olhos, ele está te manipulando. Daniela diz que pelo bem da filha é capaz de tudo.
Úrsula diz a Memo que se ele não se importa por ela, pelo menos que se interesse pelo bebê deles. Ela diz que o bebê sente como ele trata ela e como a despreza. Memo diz que não a despreza, mas Úrsula faz pressão psicológica nele para que se sinta culpado. Daniela conta a Karen que se encontrou com o Memo, mas a Úrsula fez a maior cena. Karen diz que a tatuada não é tonta e sabe que o marido dela tem os olhos virados para ela. Daniela assume para Karen que cada dia mais ama o Memo. Úrsula diz a Memo que só precisa descansar um pouco e ter um pouco do carinho dele. Memo deita do lado dela e a abraça. Úrsula diz que a única coisa que precisa é do abraço dele. Karen estimula que Daniela lute por Memo e jogue tudo por ele. Daniela diz que não pode, que o Memo não é homem para ela e jamais poderá estar a seu lado. Ela diz que ele precisa estar com sua esposa e seu filho. Úrsula diz a Memo que quando soube que tinha uma criança dentro dela, soube que estavam formando a família deles. Ela diz que a Isabela ficará muito contente ao saber que terá um irmãozinho. Já à noite, Amparo diz a Gabi, João, Lupe e Sebastião que quer que eles se respeitem e se amem muito. João diz que disso ela pode ter seguridade. Sebastião diz a Amparo que irá amar e respeitar a filha dela. Isabela reza e pede que seus pais encontrem seu verdadeiro pai. Macário fica todo animado ao ver o dinheiro que Fausto deu para César acabar com o Memo. César diz que amanhã irão apagar o Memo. Eugênio liga para Amparo e pergunta se amanhã à noite ela está disponível para fazer a publicação do livro. Amparo se entusiasma e diz que pode ser. No dia seguinte, Isabela coloca nas árvores da escola o seguinte: procuro o meu pai biológico. Alguns meninos tiram sarro dela por ser adotada. A professora chega ali e Isabela diz que eles estão fazendo bullying com ela. Na junta diretiva, Fausto vê o senhor notário e questiona a presença dele. Heron assina os documentos. Karen diz: que bom que você está aqui junto conosco, Fausto. Assim comemoramos juntos. Acredita, o Heron acaba de se tornar sócio da nossa construtora. Memo diz a Úrsula que vai viajar para levar o frete da encomenda da empresa. Úrsula duvida dele e questiona se é isso mesmo. Memo diz que é verdade e pode perguntar para seu pai. Ele diz que vai ser sincero com ela e precisa ligar para Daniela para falar de sua filha. Úrsula exige que ele deixe no Viva Voz. Memo liga para Daniela e deixa o celular no Viva Voz. Ela pergunta se ele conseguiu resolver as coisas com sua esposa. Memo diz que sim e está tudo bem. Ele diz que se eles precisarem que ele vá à psicóloga da Isabela, ele está disposto a ir. Daniela o agradece e diz que não esperava menos dele. Fausto diz a Eugênio que deveria ter passado aquilo pela junta diretiva e que não aprovou aquilo. Eugênio diz que, como acionista majoritário e fundador da empresa, pode tomar decisões sem passar pelo conselho diretivo. Fausto fica furioso e Karen diz que pensou que ele ficaria alegre pelo amigo dele. Fausto diz que é claro que fica, mas gostaria de saber antes dessa agradável surpresa. Heron revela a Fausto que tem 11% da construtora, o que deixa Fausto furioso. Daniela se recorda com nostalgia momentos que ela, Memo e Isabela viveram juntos. César se esconde no caminhão que Memo levará a encomenda para outra cidade. Macário segue o caminhão de Memo com a moto de César. César vai preparando a arma. Léo diz a Amparo que a Belinha logo saberá que o irmão deles é o pai dela. Amparo fica muito contente. Léo diz que o Memo contou para ele e o pai antes de sair e que foi a própria Belinha que pediu aos pais que procurassem seu verdadeiro pai. Fausto diz a Heron que a Karen deve ter pago as ações que ele comprou. Heron diz que podem dizer que foi um presente de casamento adiantado. Ele diz que a Karen se encantou pelo anel que ele comprou, mas ainda não se comprometeram. Fausto diz que então eles agora têm o mesmo poder na empresa. Heron diz que Fausto tem 10% das ações, enquanto ele tem 11%, e agora tem mais poder que ele. Eugênio diz a Karen que ela significa muito para o Heron e que deveria ter aceitado logo a proposta do casamento dele. Memo chega à empresa que irá levar a mercadoria. O funcionário o recebe e diz que hoje quase não tem ninguém trabalhando. Memo diz que irá ajudá-lo a descarregar a mercadoria. O funcionário diz que irá chamar os outros funcionários que estão almoçando para ajudá-los. Macário fica de longe vigiando.
Memo abre o caminhão e César, que usa uma máscara, aponta a arma para ele. Memo fica chocado e César dispara contra ele. Fausto diz a Heron que as coisas irão mudar quando ele recuperar sua herança e será o sócio majoritário. Heron, debochado, diz que é uma pena ele ter que esperar a bastarda ter 18 anos para que isso aconteça. Fausto diz a Heron que a essas alturas prefere a prisão do que sua mascote, se referindo a Karen, tenha mais poder que ele. Ele pergunta se ele acha que a Karen quer unir sua vida com o assassino de sua mãe, que Eugênio quer como genro o homem que matou sua esposa. César se dá conta que Memo não está no chão. Heron diz a Fausto que se ele falar algo, ele seria o primeiro a cair. Fausto sufoca Heron e exige que ele dê 9% das ações para ele e fique somente com 2%. Heron fica sem alternativa e acaba cedendo à chantagem de Fausto, que o humilha duramente. Memo levou um tiro no braço e se escondeu debaixo do caminhão. Ele fica observando o bandido pelo sapato. César procura por Memo. Memo corre para tentar entrar na empresa. César o avista. Úrsula liga para César para saber onde ele está, mas não é atendida. Ela descobre o dinheiro que Fausto deu para César e estranha. Memo se esconde dentro da empresa. Macário acena para César, indicando onde Memo está. César vê Memo. Vai atirar, mas não percebe que havia um vidro, e o disparo atinge o vidro da empresa. César dá risada de Memo e está prestes a disparar nele. Daniela sente um mau pressentimento e diz: Memo. Quando César vai atirar em Memo, um pedaço do vidro cai no pescoço dele. César agoniza e tenta tirar o vidro de seu pescoço. Macário diz assim: não vai ter jeito. Primeiro meus dentes e depois meus parentes. Ele foge com a moto de César. Memo se aproxima de César. César agoniza e, por fim, acaba morrendo. Memo tira a máscara e fica chocado ao ver que é César. Os funcionários da empresa chegam ali e Memo diz: ele morreu. Ele era um delinquente. Angustiada, Daniela liga para Memo, mas o celular dele está caído debaixo do caminhão. Fausto diz a Heron que assim como entregou a Karen de bandeja para ele, pode tirar. Ele diz que os planos de casamento deles pode seguir, mas através do Heron irá conseguir que os Zambranos saiam de sua vida. Yolanda vê que Gleice está com uma identidade falsa e a confronta. Ela diz que a filha só tem 15 anos e não quer saber dela querer parecer ser maior de idade. Gleice diz que foi buscar trabalho, mas não poderiam contratá-la se fosse menor de idade. Ela conta que foi ao restaurante da Amparo para trabalhar como garçonete. Macário chega em casa e Úrsula exige explicações daquele dinheiro. Macário diz que aquele dinheiro é do César. Ele diz que o César andou perguntando muito pelo Fausto Beltrán. Gleice diz a Yolanda que ela trabalhando no restaurante da Amparo podem saber de tudo o que acontece com aquela família. Yolanda acredita ser uma boa ideia, mas que o tigre vai virar uma pantera quando souber. Úrsula decide guardar o dinheiro de César para que ele explique quais tratos ele tem com o Fausto. Ela pede que o tio não seja cúmplice, ou se então ele quer voltar para a cadeia novamente. Macário cala a boca dela e manda não repetir isso. O corpo de César é recolhido pelo corpo de delito. Os policiais recolhem o depoimento de Memo e questionam se ele sabe o motivo de ter sido atacado. Memo diz que acredita que queriam roubar a mercadoria. O funcionário da empresa devolve o celular para Memo e Daniela está ligando para ele. Memo a atende e Daniela diz que graças a Deus ele atendeu e que ligou várias vezes. Memo pergunta se a Isabela está bem. Daniela diz que ela está bem, mas pergunta como ele está. Memo diz que está bem. Conta que tentaram assaltá-lo e levou um tiro no braço. Heron diz a Fausto que já vai preparar os documentos para ele ficar com os 9% de suas ações e ainda agradece o fuleiro por ter deixado os 2% para ele. Fausto garante que quando se livrarem do Zambrano, eles ficarão com tudo. Ele pensa novamente em comprar os terrenos de Amparo e encarrega Heron para esse assunto. Memo conta a Daniela que irá para o hospital, que sua bateria do celular está acabando e pede que ela avise a Úrsula. Daniela diz que é claro que avisa. Isabela chega ali e pergunta se o Memo está doente. Daniela diz que sim, mas ele irá se recuperar em breve.
Isabela quer vê-lo. Daniela liga para Úrsula e diz que o Memo pediu que ela ligasse para ela. Úrsula fica brava e pergunta se mais uma vez eles estão se encontrando. Daniela diz que está tudo bem e revela que o Memo está ferido e quiseram assaltá-lo. Fausto diz a Heron que se tudo sair bem, vai se livrar do caminhoneiro em breve. Gleice fica sabendo que o livro de receitas de Amparo será publicado. Ela apresenta sua identidade falsa e Amparo acredita que ela tenha 18 anos. Gleice diz que se for contratada, vai ajudá-la bastante e ela ficará satisfeita. Ela tenta fazer chantagem emocional em Amparo, dizendo que só tem ela e sua mãe no mundo e que seu pai foi um desgraçado, que nunca levou sua mãe a sério e nem a registrou. Amparo lamenta a situação e, por pena, decide contratar Gleice como garçonete. Gleice fica satisfeita. Jerusa incentiva Daniela a ir ver Memo no hospital. Daniela não acha prudente ir. Úrsula chega ao hospital e pergunta a Memo o que houve. Memo diz que está bem. Pede que ela olhe em seus olhos e tente ficar calma pelo bebê deles. Ele confessa que a pessoa que o atacou perdeu a vida. Úrsula diz: muito bom, meu amor. Mereceu. Meu Deus, poderia ter te matado. Memo revela que foi o prima dela e o César está morto. Úrsula se surpreende. Macário está conversando com Humberto no restaurante e Gleice chega ali perguntando se eles aceitam algo para beber. Macário fica tenso ao ver a filha ali. Memo diz a Úrsula que tentou ajudar o César, mas não teve jeito e ele morreu na sua frente. Úrsula se vira, diz, acabou, e sorri. Porém, diante de Memo, ela se faz de desentendida e diz não saber as razões de César para querer ter feito aquilo. Ela diz que ele sempre foi a ovelha negra da família. Memo diz que sabe que o César era como um irmão para ela e sente muito. Úrsula diz que para ela dá no mesmo e sabia que ou ele terminaria morto ou na cadeia. Ela diz que teria morrido com ele se tivesse acontecido algo. O beija e diz que ele é o amor da sua vida. Daniela vai chegando e Memo diz a Úrsula que tem muita sorte de tê-la. Os dois se beijam e Daniela decide ir embora. Memo a vê a tempo e chama por seu nome. Humberto diz a Gleice que nunca tinha visto ela por ali. Gleice diz que hoje é seu primeiro dia e a dona Amparo acaba de contratá-la. Heron chega ao restaurante de Amparo. Memo pede que Daniela entre. Daniela diz que não quer ser inoportuna, mas Memo pede que ela entre. Ela entrega um papel para Memo que Isabela mandou para ele. É um desenho onde ela pede que ele se recupere logo e eles estão juntos. Daniela diz que a Isabela queria ir ao hospital, mas explicou que não podem crianças ali. Furiosa, Úrsula pega o desenho, o enrola e diz: obrigada por ter vindo, agora já pode ir. O meu marido tem eu para cuidar dele. De verdade, pode sair já. Memo pede que Úrsula não fique assim, mas Daniela decide se retirar para evitar problemas. Depois, Memo recebe alta. Úrsula diz ao médico que o seu rei do caminho terá uma enfermeira de luxo em casa, se referindo a si. Os policiais chegam ali e dizem a Memo que tem informações do bandido que o atacou. Eles dizem que ele se chama César e estava sendo procurado pela polícia do interior há anos e que assaltava caminhoneiros na estrada. O policial diz que esse bandido tinha um cúmplice que ainda não identificaram e que qualquer informação que ele souber poderá ser muito útil. Úrsula fica tremendo da base. Memo diz aos policiais que César o atacou sozinho e não sabe de mais nada. Daniela não consegue esconder os ciúmes que sente de Memo e Úrsula juntos e sofre. Fausto a vê chorando e pensa: quando é assim, esse maldito caminhoneiro já deve estar queimando nos quintos dos infernos. Ele se aproxima da esposa e pergunta o que houve. A sós, Macário reclama com Gleice por estar no restaurante de Amparo. Gleice provoca Macário e diz bem alto: que prazer te ver, papai. Macário manda ela se calar e que podem ouvi-la. Gleice ameaça o pai que se ele tentar tirá-la dali, vai gritar que ele tem outra família. Daniela diz a Fausto que quer levar a Isabela na casa da Amparo, pois hoje será publicado o livro dela de receitas. Ela diz que só quer aproximar a filha de sua família e que cumprimente o Memo. Daniela diz que o Memo acaba de passar por uma situação delicada e a Isabela está preocupada por ele.
Fausto pergunta o que aconteceu com o caminhoneiro. Daniela diz que ele foi assaltado e levou um tiro. Ela diz que, graças a Deus, o tiro foi de raspão no braço. Fausto fica furioso, mas disfarça perante Daniela. Memo conta à família sobre a tentativa de assalto e que César foi o responsável. Cínica, Úrsula diz aos Santos que não esperava que o César pudesse fazer algo assim com o seu rei do caminho. Heron deixa seu cartão com Macário, para que eles se encontrem e apostem dinheiro juntos. Gleice os observa. Isabela pergunta à mãe se ela acha que o papai de verdade dela tenha filhos. Daniela diz que é uma possibilidade, e Isabela está ansiosa para conhecer seu verdadeiro pai. Karen vê o pai arrumado e pergunta para onde ele vai assim. Eugênio diz que hoje é a publicação do livro da Amparo. Karen questiona se ele gosta mais do livro ou de sua autora. Eugênio ri. Gabi, Lupe e Sebastião decoram o restaurante para o evento. João chega ali e Gleice se encanta por ele. Ele se aproxima de Gabi e pergunta como está a namorada mais linda do mundo. Gabi o beija e diz que está bem, deixando Gleice com inveja. Ela sai até lá fora e diz assim: por que eu tinha que ser a única filha feia do Macário? Por quê? Yolanda liga para a filha e pergunta como foi. Gleice diz que suas irmãs são umas estúpidas metidas, mas que o namorado da Gabriela é um maravilhoso. Ela diz à mãe que vai tirar o namorado de Gabi. Yolanda pede que ela não arranje problemas querendo tirar o namorado da minha irmã. Gleice joga na cara dela que só está seguindo seu exemplo. Daniela e Isabela vão ao restaurante para o evento de Amparo. Zé Maria vai com Isabela para ver o tio Memo. Isabela vai ver Memo e os dois se abraçam ternamente, juntos de Zé Maria. Úrsula diz assim: ai, César, tomara que você apodreça no inferno. Eugênio chega ao restaurante e levou flores para Amparo. Gleice diz a Macário: ah, então quer dizer que você tem concorrência? Úrsula vai atrás de Fausto e ele pergunta o que ela faz ali. Úrsula diz que foi ali para devolver o dinheiro sujo dele e que sabe que ele mandou o César matar o Memo. Ela diz que ele é um maldito desgraçado e só quer saber o que irão pensar quando souber que o Fausto Beltrán é um asqueroso assassino. Macário diz a Eugênio que deve reconhecer que a felicidade de sua esposa hoje é graças a ele. Ele o cumprimenta e o agradece. Eugênio diz que se sente muito feliz por realizar esse sonho da Amparo. Fausto vai para cima de Úrsula e diz que não vai permitir que um lixo como ela fale assim com ele. Ele diz que ela não tem provas de nada. Úrsula é agressiva com ele, o ameaça e diz que por culpa dele o César morreu. Fausto deixa claro que sabe que César era marido dela. Ele diz que ela se casou com o caminhoneiro ainda estando casada com César, e isso é um crime. Fausto confessa que mandou César eliminar o Memo, mas que é melhor ela ficar calada, pois a convém. Ele diz que o César também era o pai da porcaria que ela está esperando. Fausto e Úrsula trocam ameaças e um ficará calado sobre o outro. Úrsula revela a Fausto que a Daniela e o Memo se beijaram. Isabela e Zé Maria se divertem com o Memo. Fausto diz a Úrsula que a vida do Memo está nas mãos dela e manda ela mantê-lo afastado de sua esposa e de sua filha. Úrsula diz que se não fosse por ela, eles estariam juntos e que vai defendê-lo de quem seja. Ela aconselha que Fausto leve Isabela e Daniela para longe e que não voltem nunca mais. Úrsula pega o dinheiro e joga tudo em Fausto e garante que não quer nada que venha dele. Antes de sair, Úrsula pega seu celular e mostra para Fausto que gravou tudo. E se ele contar algo para alguém sobre o César ou tentar fazer mal para o Memo, a polícia vai saber que ele mandou assassinar o Memo. Gleice não para de olhar para João durante o evento de Amparo. João diz a Gabi que ela poderia estudar relações públicas. Gabi acha que essa é sua vocação e fica animada. Gleice se aproxima deles e se apresenta. Gabi é amável com ela, enquanto Gleice não para de olhar João. Macário diz a Sebastião que então ele é o namorado da sua filha. Ele diz que está ali para saudá-lo, mas adverte que ai dele se fizer algo para sua filha. Lupe pergunta por que o pai não fala aquelas coisas para a Gabi. Macário diz que a Gabi é mais esperta e o namorado dela não é tão espertinho quanto dela.
Começa o evento de Amparo e Eugênio está ao lado dela, deixando Macário com raiva. Fausto vai à casa de Karen para ficar com ela. Eugênio dedica algumas palavras bonitas para Amparo e elogia suas qualidades diante de todos. Amparo também faz seus agradecimentos, e em especial a sua mãe Martina. Úrsula chega ao restaurante e surpreende Memo brindando com Daniela. Fausto está prestes a ficar com Karen, mas ela tenta resistir. Ela diz que depois de todas as humilhações que passou com ele, jurou que não estaria mais com ele. Fausto diz que ela também traiu ele, mas apesar de tudo, precisa dos beijos e da pele dela. Karen diz: "Eu te odeio. Te odeio porque sempre arruma uma maneira de eu ceder. Eu te odeio com todo o amor que sinto por você." Os dois vão para a cama. Daniela se despede de Amparo para ir embora. Isabela se despede de Zé Maria e Memo com bastante alegria. Fausto diz a Karen que o pai dela enlouqueceu por causa da Amparo. Ele diz: "Karen, ele editou um livro para ela. Tem maneiras mais fáceis de levar uma mulher para a cama." Karen diz que já pensou que estava bom demais para ser verdade, e ele voltou a ser o mesmo insuportável de sempre. Fausto diz que precisava ficar com ela. Tocam a campainha da casa de Karen. É Heron que trouxe flores para ela. Karen fica tensa e Heron suspeita que o Fausto esteja ali. Macário não para de beber no evento e Humberto chama a atenção dele. Gleice debocha do pai e diz: "Eu sempre achei que você vivia aqui como um rei, mas eu já vi que a família Santos te odeia. Hahaha. Eu vou levar esse livro para que a Amparo dê o autógrafo para minha mamãe." Karen nega a Heron que Fausto esteja ali e diz que tem dignidade. Heron pergunta então por que ela quer que ele vá embora. Karen diz que está com vontade de ficar sozinha. Novamente, toca a campainha e vieram entregar sushi para Karen. Heron diz: "Nossa, que sorte, eu gosto de sushi." Úrsula diz a Memo que tomara que não estejam enganando ele sobre contar para Belinha que ele é o pai dela. Ela diz que sabe que ele confia na Daniela, mas que para ela, nem ela e muito menos o marido dela são dignos de confiança. Karen diz a Heron que quer estar sozinha. Heron diz que tudo bem e que se venha amanhã no escritório. Fausto observa de cima da escada, Heron indo embora. Ele diz a Karen que aquela não é a maneira dela tratar o futuro marido. Fausto desce as escadas e diz que também já vai. Úrsula tenta fazer amor com Memo. No entanto, ela tem uma alucinação e pensa que Memo é César. Úrsula fica apavorada e Memo pergunta se está tudo bem. Úrsula fica em pânico, diz que está bem, mas se deita ao lado do marido e pede que ele a abrace. Yolanda vê o livro de Amparo com seu autógrafo e dá risada. Gleice diz à mãe que acha estranho o Macário não ter ido ali reclamar com ela, por ela estar trabalhando no restaurante da bruxa. Ela conta à mãe que a Amparo parece estar bem interessada por um tal de Eugênio e que é um homem de muita grana. Yolanda diz que espera que agora o tigre perceba que em nenhum lugar ele estará melhor senão a seu lado. Eugênio liga para Amparo e diz que os críticos ficaram encantados por ela. Ele diz que escreveram maravilhas sobre ela e suas receitas. Amparo fica muito feliz e Eugênio diz que isso é mérito dela. Daniela não consegue parar de pensar em Memo. Memo diz a Léo que seu coração, sua alma e parte do seu ser está a Daniela. Ele diz que a ama com todo o seu coração e sente que está morrendo lentamente sem ela. Daniela está voltando para casa e se lembra quando viu Úrsula e Memo no hospital juntos. Ela fica bastante abalada e, ao tentar pegar o celular, perde o controle do carro. Daniela bate com o carro em uma árvore, bate a cabeça no volante e perde a consciência.